pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um videocast da nossa Mostra Virtual de Projetos da Escola Senac EAD. Estamos aqui hoje eu, Carlos, e também o Rafael. Nós dois fazemos parte da comissão organizadora da Mostra Virtual de Projetos. E hoje nós temos uma temática muito interessante, dois convidados que vão estar junto conosco, interagindo à distância, e que vão nos trazer um ponto de vista bem interessante de como as inteligências artificiais podem ser utilizadas no dia a dia e também, obviamente, no desenvolvimento do projeto que a gente solicita para vocês ali na Mostra Virtual de Projetos. Então, vamos dar início aí ao nosso videocast, sobre essa temática. Passo a palavra para o Rafa, dar um oi aí para o pessoal. E aí, pessoal, tudo bem? Que satisfação a gente poder estar aqui neste momento de troca, de troca com os colegas, de troca aqui com o Cadu, que está pessoalmente, o pessoal que vai estar ali interagindo online com a gente. O Cadu já me apresentou, já deu o meu nome ali, sou o Rafael. Muitos, ou na verdade a maioria, me conhece por Gaston, mas também o meu nome principal, claro, é Rafael Gaston. Sou tutor ali do TTI, do curso Técnico em Transações Imobiliárias. E vamos lá, vamos construir esse momento juntos aqui, com os nossos convidados que, muito embora estejam à distância, mas estão aí conectados com a gente, com a mesma vontade, com o mesmo anseio aí de entregar um conteúdo legal para você, você que está aí se preparando para participar da nossa Mostra Virtual de Projetos, aqui da nossa MVP. Então a gente está com uma expectativa alta, espero que você também esteja e aproveite aí essa interação que nós estamos oferecendo, trazendo para vocês aí que estão nos assistindo. Exatamente, então essa motivação é essencial, então para você que está assistindo e que está participando e desenvolvendo seu projeto, esse videocast vai ser essencial para que você entenda como a inteligência artificial pode ser utilizada no desenvolvimento do teu projeto. Então eu vou passar a palavra agora para o Israel, eu vou chamar ali ele, e já vou fazer um questionamento já diretamente, ele pedindo para ele se apresentar, obviamente, e também questionando, sobre inteligência artificial. A princípio, ela seria o piloto ou o copiloto. Na opinião, do tu, Israel, o que tu acha, que a inteligência artificial, ela assume qual papel nesse sentido? Perfeito. E aí, pessoal, tudo bem? Sou Israel, sou tutor no curso de TTI, colega aí do Gaston, faço parte da comissão aí da MVP também. E já indo direto à tua pergunta, Cadu. Olha, no meu entendimento, a IA é o copiloto, Ele vai nos auxiliar no processo de entregar um resultado. Então, nós que temos que dar esse direcionamento e apontar o que a gente quer. Então, acredito que seja bem esse papel de auxiliar, E não de nos substituir, não de assumir o controle. Então, é importante a gente estar sempre analisando o que a IA está entregando, Perfeito. Agora eu passo a bola, para o nosso outro convidado, Fabiano, que é especialista na área, tem mestrado, digamos, ele está desenvolvendo a tese dele, a pesquisa dele exatamente nessa área de inteligência artificial. Então, pode ficar à vontade para se apresentar, Fabiano, e também dar a tua opinião, sobre se a inteligência artificial ela seria o piloto ou o copiloto na nossa realidade atual, no uso da inteligência artificial. Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, como o Cadu ali me apresentou, sou o Fabiano, sou tutor no curso de TDS, Técnico de Desenvolvimento de Sistemas. E para complementar ali o que o Israel falou, realmente nós somos o piloto, a IA é o copiloto, ela está nos auxiliando, É mais uma ferramenta para nos auxiliar, A gente detém o conhecimento para poder trabalhar com ela. E até já ia passar a bola para ti já. Que legal. Não, eu acho que essa ideia do piloto e do copiloto, ela é bem clara assim para nós, Ela é didática. Se a gente for pensar quem é o copiloto dentro de uma relação lá quem está pilotando um avião, enfim, O copiloto ele é o auxiliar, Ele é o auxiliar. É o piloto que conduz tudo, é ele que dá as regras, é ele que diz o que o copiloto tem que fazer, Então, nesse sentido, quando a gente não delega para a IA aquilo que é responsabilidade do piloto, no caso de quem está lá do outro lado pedindo para que a IA o auxilie,
a gente tem algo muito mais fidedigno, né? A gente tem as coisas da forma correta, né? A IA como um auxiliar alguém, um assistente para fazer algo, desenvolver uma tarefa, para complementar uma tarefa, na verdade, né? Sim. Porque quem vai desenvolver é o piloto, mas o piloto, quem está ali, tem que saber disso, ó. No comando estou eu, sou eu que vou dizer para a IA o que eu quero, como eu quero, e eu vou fazendo as adaptações com ela, né? E não simplesmente delegar, ó, o copiloto assume aí, se o copiloto assumir o avião, a gente vai ver o que vai acontecer, né? Não vai ser algo legal. A mesma coisa a gente pode, né, trazer essa ideia para IA. Exatamente. O comentário do Israel, do Fabiano e agora do Rafael, os três, né, comentaram muito bem, e eu acho que no desenvolvimento do projeto, né, que os alunos eles têm ali em mente, que são ideias variadas, eles vão utilizar a inteligência artificial como uma forma de auxílio. Então ela vai ser o copiloto. Isso. E o aluno vai ser o piloto, digamos, coordenando, né, o uso da inteligência artificial como uma forma de otimizar as respostas e os resultados no desenvolvimento do projeto. Isso aí é uma ferramenta, é algo a mais que o aluno tem, né, para se testar e usar como uma ferramenta auxiliar mesmo, para ser um auxiliar. Uma né? forma também de se adaptar ao mercado de trabalho. Isso, isso é importante também, né? Porque é uma oportunidade do aluno de estar atualizado com algo que existe, está em voga, a gente tem que dominar de alguma forma, mas a gente tem que dominar, né? Não deixar que a IA domine tudo aí. Né? E eu acho que uma das preocupações que a gente tem atualmente, e eu até vou perguntar, né, a opinião dos nossos convidados agora na sequência, que eu acho que uma das preocupações que existe atualmente, principalmente na geração atual, é essa preocupação da inteligência artificial, ela meio que ocupar o espaço, né, de trabalho ou de algumas atividades, que ela possa tirar espaço de trabalho dessa geração agora que ainda nem tem experiência no mercado de trabalho. E aí ela já está entrando assim no mercado de trabalho, ou tentando entrar, e não existem mais aquelas tarefas que antigamente ela poderia fazer, por exemplo, num estágio, num curso entrando como aprendiz, né? Que antigamente ela teria ali um espaço para fazer, que hoje em dia a inteligência artificial está meio que ocupando, está meio que assumindo o papel dessas tarefas mais burocráticas, ou assim dizer, mais repetitivas, que ela tem condições de fazer. Né? Então esse é meio que uma reflexão interessante, né? Eu gostaria até de saber daí a opinião do Israel. Israel, o que tu acha, assim, que a inteligência artificial, ela tá ocupando espaço, ela é uma concorrente, o aluno em si, que hoje faz o curso técnico na nossa instituição, ele tem que ficar preocupado ou não? Olha, Cadu, acho que é natural, né, que novas tecnologias tragam esse tipo de preocupação, e se a gente for observar no decorrer da história, a gente tem vários exemplos de profissões que foram se adaptando, né, e trocando a forma como elas eram executadas, e acho que é natural esse tipo de preocupação, mas, por outro lado, acredito que seja uma baita oportunidade de a gente ser um dos primeiros, né, a se adaptarem a essa nova tecnologia, essa nova ferramenta, porque se a gente se adaptar primeiro, a gente vai estar na frente de quem vai deixar isso para depois. Mas, como tu falou, atividades repetitivas já estão sendo substituídas, né? Eu vi hoje um vídeo de um robô fazendo triagem com inteligência artificial, né? Um robô físico mesmo, né? Mas utilizando a inteligência artificial, ele fazia triagem de pacotes que estavam sendo enviados por correio, né? Então, teria uma pessoa ali que faria esse trabalho ali repetitivo, às vezes cansativo. Então, acho que vai ter uma migração, né? Então, daqui a pouco vai ter alguém que vai ter que programar esse robô e controlar esse robô, se o robô está fazendo o seu trabalho de forma efetiva, fazer uma verificação, uma checagem, né? Ainda também, para mim, particularmente, confesso que ainda tem muitas dúvidas de onde vai parar, né? Porque está tudo avançando de forma tão rápida que, de fato, dá essa visão, ainda mais para mim que sou meio nerd, gosto de ficção científica, né? A gente vê aqueles filmes apocalípticos e De Volta para o Futuro, O Exterminador do Futuro. Então, isso tudo gera uma série de reflexões, né? Mas eu acho, na minha opinião, que quem se adaptar primeiro, quem estudar e quem começar a usar a ferramenta vai estar na frente no mercado de trabalho, né? E claro, tem muita coisa que vai demorar um pouquinho para chegar em grande escala, né? Mas eu já observo em vários segmentos, inclusive no que a gente atua, eu e o Gastão diretamente, transações imobiliárias, no mercado da corretagem, já tem, por exemplo, inteligência
vendendo um imóvel por telefone, ela interagindo com o cliente como se fosse um corretor de imóveis. Então, a gente tem que estar adaptado, tem que se adaptar e ir para a parte que eu acho que a gente nunca vai ser substituído, que é essa parte mais humana, né? Esse olhar olho no olho. Então, pegar essa questão de empatia, né? De tu te colocar no lugar do teu cliente, essa conexão, eu acho que a inteligência, claro, pode ser que isso avance, né? A gente nunca pode dizer nunca, né? Mas acredito que essa conexão genuína que o ser humano tem do olho no olho, isso nunca vai ser substituído. Assim espero, né? Bem interessante a reflexão que o Israel trouxe. Agora eu passo a bola para o Fabiano. Na tua opinião, tu acha que existe esse temor, ele é válido, assim, principalmente da geração atual, que ainda não ingressou no mercado de trabalho e está vendo aí a inteligência artificial mais ou menos como uma concorrente? Tu concorda, assim, com essa visão? Tu tem alguma coisa, assim, de diferente a acrescentar? Eu gostaria de acrescentar que a palavra adaptação, ela é muito atual, né? Então, o profissional ele vai ter que se adaptar, né? Aquele que já está, aquele que está estudando, né? Eu me lembro que há um tempo atrás, quando surgiu os famosos sites, né? Que faziam os sites, né? O site que fazia site. Tu entrava lá e montava o site que tu queria fazer, né? E a primeira coisa que falaram foi assim, vai acabar o programador. Né? Não, agora tem site que vai acabar. Mas não, o programador também se adaptou de uma forma, né? E ele passou a utilizar aquilo como uma ferramenta. E dar manutenção e criar coisas novas, e aquilo passou a ser isso. Eu vejo muito nesse sentido também a IA, né? Até como se Israel, a gente vai se adaptar, né? Ela vai ser mais uma ferramenta para nos auxiliar, né? Agora só não pode deixar ela ser o protagonista dessa história, né? A gente vai ter que sempre se adaptar nesse sentido. Então, Israel, o Isa trouxe um ponto interessante, o Fabiano também. O que tu acha, Rafael, nesse sentido? Esse protagonismo que, a princípio, está sendo dividido atualmente entre a inteligência artificial, os ingressantes no mercado de trabalho, que talvez possam ser os nossos alunos, né, que estão aí nos assistindo. Eu vejo assim, bem como eles falaram, assim, né, a questão de se adaptar, né? Eu acho que a gente, quando surge uma novidade, a gente pode primeiro ser reticente, ficar desconfiado, o que não tem problema, só que eu não posso ficar desconfiado e cruzar os braços, né? Porque senão aquilo ali, aquela novidade, aquilo me atropela. Então eu tenho que estar atento. E assim, a gente é impactado todos os dias com o IA, né? Quem tá no Instagram, vem aquelas... Hoje está bem comum, né? Aquelas histórias bíblicas, né? Que eles botam lá, abriu o Mar Vermelho, né? Fazem ali aquelas animações. E a gente acha aquilo tão legal, tão bonitinho, né? Mas aquilo tem que estar, a gente tem que abrir os nossos olhos. Olha o que a IA consegue fazer, né? Então a gente já começa a ver. Eu gosto de usar o exemplo de Israel, né? O Israel não usou o exemplo, mas eu vou usar o exemplo de Israel porque para mim ele é sensacional, né? Se a gente vê a IA hoje impactando a nossa vida de alguma forma, e o Israel usa isso, né? Hoje a IA que nós temos é quando lançaram o disquete, né? Quando lançaram o disquete, a gente, nossa, o disquete. Mas o que é o disquete hoje? Hoje o disquete não é nada, né? Hoje a gente tem as plataformas de streaming, arquivamento na nuvem, né? Quem viveu aquela época achava o disquete a maior... Daqui a pouco eu tô falando de disquete, né? O aluno que tá lá em casa não tá nem entendendo o que é o disquete, né? Mas enfim, era um objeto de armazenamento de dados. Pois bem, o disquete evoluiu, hoje a gente não tem mais nada físico, que tu até tem, mas tu não usa mais nada físico para armazenar, tu armazena em coisas virtuais, né? E aí, fazendo a analogia do Isra, né? Hoje nós estamos num período da IA que é o disquete. Né? A gente está recém no começo, a gente não sabe onde ela vai parar. Então a necessidade do aluno, de você que está em casa nos assistindo, se adaptar, procurar entender e aceitar também, né? Mas aceitar não no sentido de aceitar e agora tá, beleza, vou cruzar os braços e deixa que a IA... Não, aceitar, se adaptar e buscar a IA para te ajudar naquilo que você... Porque daí você nunca vai ser substituído, né? Então eu trago para você que está em casa, que tem daqui a pouco essa preocupação, né? Vai se lançar no mercado, os alunos que estão fazendo cursos técnicos, né? Que tem essa preocupação. E agora? Eu estou fazendo um curso, vai se tornar obsoleto? Não. Eu tenho para mim, né, na minha opinião, que a IA nunca vai substituir esse olhar. O Isa usou a palavra, ou foi o Fabiano, da empatia. Se colocar no lugar do outro. E aí a gente pode usar essa empatia para todas as atividades da nossa vida, de se colocar no lugar do outro para tudo, né? E aí, a partir disso, tu conseguir construir um pensamento que vai evoluir tu como ser humano e a IA te ajudando. Então eu acho que a IA, eu não teria esse medo, né? Mas assim, não é porque eu não vou ter medo que eu vou também agora ficar tranquilo e não vou procurar
me adaptar e aprender, né? Exato. Senão a gente vai ser atropelado. Não, aí. perfeito. Eu acho que outra palavra que foi mencionada pelo Fabiano que é adaptação. Adaptação. Adaptação é necessário. Quando a gente tem adaptação, a gente, não vou dizer que a gente vai ficar seguro assim com qualquer mudança que a gente vai ter no mercado de trabalho e na sociedade como um todo, mas a gente tem uma segurança maior quando a gente busca se adaptar. Então, aqueles que abraçarem a inteligência artificial e a oportunidade que vocês estão tendo de participar da mostra virtual de projetos e utilizar uma inteligência artificial, ela é única. Então, aproveitem essa oportunidade. Nesse sentido, agora eu faço um outro questionamento para os nossos convidados. É uma pergunta que eu acho que muitas vezes o aluno ou qualquer pessoa que vá utilizar uma inteligência artificial tem, né? Por exemplo, principalmente aquele que nunca utilizou antes. Qual inteligência artificial eu posso utilizar dentre várias que a gente tem hoje disponível no mercado? Israel, qual seria a tua opinião assim, referente a isso? Dentre tantas alternativas, qual seria a mais viável assim, que eu poderia escolher? Perfeito. Então, eu acho que uma boa forma de começar, também até para não confundir muito quem nunca trabalhou com nenhuma IA, né? Eu sugiro o ChatGPT e o Gemini, né, do Google, porque são ferramentas que têm a versão gratuita e dá para começar a brincar ali, né? Brincar entre aspas, né? Eu digo, trazer algumas demandas para a inteligência, ver como é que é a resposta, né? E, inclusive, pedir dicas, né? Se tem, eu posso, por exemplo, botar lá no ChatGPT qual inteligência artificial usar para gerar uma imagem, por exemplo. Ele vai me sugerir DALL-E, Midjourney, então ele vai sugerir várias. Mas eu começaria, para quem... sugeriria para quem está começando, utilizar o ChatGPT e o Gemini, trazendo tarefas cotidianas, assim, do dia a dia. Às vezes, já fiz alguns testes, claro, que não é o objetivo aqui substituir o médico, nem nada, né? Mas já botei, por exemplo, um exame de sangue lá e pedi para ele fazer uma leitura dos resultados dentro das margens, né? Então ele vai me trazer uma leitura. Então você, olha que legal que ele faz. Aí tu começa a olhar o que ele está fazendo. Uma outra forma, né? A gente pode utilizar, inclusive, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, então não vou me aprofundar muito, usar as inteligências para gerar o prompt, né? Então lá no ChatGPT tu pode trazer, até pensando na amostra virtual de projetos. Estou participando da mostra virtual de projetos no Senac, me dê ideias de soluções inovadoras. Ele vai trazer uma série, vocês podem ver e buscar alguma para se identificar. E aí é uma conversa, né? É como se fosse um chat. Não sei se os alunos são da época aí do chat do Terra, né? Mas é bem parecido. Tu abre ali e o robô vai te respondendo, vai tendo essa troca. Então eu começaria nesses que já tem acesso fácil, tem as versões gratuitas e dá para começar a ter essa interação. Perfeito, uma baita contribuição aí do Israel. Agora eu pergunto para o Fabiano, né, quais seriam as recomendações que ele teria para o pessoal que ainda não utilizou a inteligência artificial, que está querendo iniciar, né, e também como eles podem fazer para interagir com essa inteligência artificial, como é que funcionam as perguntas? Sim, o ideal, né, é a gente, acrescentando também algumas coisinhas ali, né, que a gente procure, né, a IA ideal para aquilo que a gente quer fazer, né. Por exemplo, o colega ali falou, né, o ChatGPT é uma boa, né, Gemini é uma, se eu quero criar uma IA, né, mas existe um jeito de perguntar, né, ela tem alguns esqueminhas para tu perguntar, como a gente gosta de dizer, né, ou vamos dizer assim, métodos, né, mais específicos, assim, né, que a IA vai interpretar. Existe alguns, como o método Spider, Pico é um dos nomes também como é que chama? É um método para isso também, e o Cold Start, né? Que vai te organizar a tu saber fazer uma pergunta corretamente para IA, né? Utilizar alguns métodos para poder fazer isso. Hein, Rafa, nesse sentido, tua experiência que tu tem assim com o uso de inteligência artificial, o que tu aconselharia aí pro pessoal? Eu acho, né, trazendo aí em cima daquilo que o Fabiano falou, né, os prompts, né, o Isra também mencionou ali, né, como tu dá o comando para IA, esse é o grande segredo para ti. Daqui a pouquinho, um comando que tu dá de uma forma mais simples e um comando que tu dá de uma forma mais organizada,
por mais que a IA tenha essa condição, né, de um raciocínio mais rápido, vai fazer a diferença, né? Sim. Organizar a pergunta, organizar o prompt, o que tu quer com ele. Então, antes de tu sair já digitando, essa é a dica que eu dou pro aluno, né? Antes de sair colocando lá para IA, no ChatGPT ou no Gemini, né, o que ele quer, primeiro organiza, né? O que ele precisa, o que ele quer, o que ele quer que a IA responda, né? Até onde ele quer que a IA vá, para ele poder extrair o máximo da IA, né? O Isra deu ali a ideia, né, do aluno daqui a pouquinho, quero participar, já estou inscrito na mostra, mas estou com uma dificuldade das minhas ideias. Pode ir lá e propor para a IA, né, para que ela te ajude. Mas ele pode já ter a ideia e pedir que a IA ajude ele a trazer algo da inovação. Porque às vezes o aluno tem uma ideia, mas ele não está conseguindo identificar na ideia dele o que é inovador. E daqui a pouquinho tem uma inovação muito boa para ser... E a IA pode auxiliar ele nisso, né? Sim. Então, assim, eu acho que como perguntar, né, os prompts, até acho que de repente o Fabiano pode nos dar algumas dicas de prompts depois, né? Mas o prompt eu acho que é o grande segredo para a gente poder extrair da IA, né? E aí é brincando, como disse o Isra, né? É testando, para te ver, ó, dessa forma quando eu pergunto vem desse jeito, quando eu pergunto de tal forma, né? E é legal também que, só para a gente abrir um parênteses nisso, é legal que a gente pode pedir para a IA ela trazer para nós uma resposta numa tonalidade que a gente quer, né? Algo mais conservador, não, eu quero uma resposta mais despojada, eu quero... E isso tudo a IA consegue fazer e trazer para nós, né? De acordo com aquilo que eu vou trazer para ela. De novo a história, né? Eu sou o piloto desse negócio todo. Sim. E a IA vai trabalhar para mim conforme o prompt, conforme a pergunta, conforme aquilo que eu levo para ela, né? Exatamente, é bem nesse sentido. Então, se tu quer que a inteligência artificial, tu deseja que ela te auxilie, né, nesse sentido, tu precisa saber perguntar. E tu tem que meio que treinar, né? Treinar é uma palavra-chave. E aí a inteligência artificial ela vai conseguir te auxiliar muito melhor do que quando tu não consegue demonstrar para ela o que realmente tu tá pedindo. Então o prompt ele tem um papel assim essencial nesse sentido. E aí nessa mesma linha, eu queria perguntar agora pro Israel e depois pro Fabiano. Começando então pelo Israel. A princípio é a engenharia de prompt, né, que é o que a gente comentou agora. Como é que ela funciona, como é que o aluno pode colocar isso em prática de uma forma assertiva para conseguir fazer com que a inteligência artificial realmente entenda o que ele está pedindo, o que ele está solicitando de tarefa? Perfeito. Eu acho só que o Fabiano tinha levantado a mão antes. Queria comentar alguma coisa, Fabiano? A questão do prompt ali mesmo, né, dos métodos, né, que a gente tem para poder criar, mas eu acho que eu posso complementar agora, depois pode responder aqui para ele aqui, que aí eu dou um passo adiante depois com a questão dos métodos. Perfeito. Não, então sobre a engenharia de prompts, justamente é isso, é tu construir um prompt que traga o resultado que tu espera, né, e o Fabiano trouxe várias técnicas, né? E eu gosto, uma forma que eu uso bastante é pedir ajuda para a própria, utilizo muito o ChatGPT, Gemini, né? Mas muito mais o ChatGPT, e eu gosto de pedir para ele, me ajude a criar um prompt, e aí eu posso utilizando a técnica CoStar e as outras que o Fabiano trouxe, e ele vai te ajudar a criar, ele vai fazer passo a passo contigo para criar um prompt assertivo. Então, para te ajudar a criar um prompt, utilizando a técnica CoStar, eu preciso que tu me dê essas informações. Ele vai te estimulando a responder as perguntas. Então, ele vai criar um prompt junto contigo. É uma boa forma de aprender o prompt final gerado, que é o prompt que a própria IA vai utilizar para gerar os resultados, né? Então, eu utilizo bastante. Às vezes, estou no celular, rápido, não estou parado no computador, trabalhando e vem uma dúvida, assim, me gere um prompt para, sei lá o que eu usei recentemente, não me lembro nenhum caso, mas me ajude a gerar um prompt para este fim. Eu crio, por exemplo, agentes no ChatGPT, eu estava brincando para criar um agente para amostra virtual de projetos. Então, eu botei lá o PDF do edital, botei o treinamento que nós demos para os tutores. E aí eu pedi para eles, agora faça um prompt para gerar um agente para orientar os mentores do curso durante as etapas. Aí ele gerou um, aí eu testei. Aí eu voltei lá e pedi para ele ir aprofundando, né? Sugira melhorias no prompt do agente. Ele foi lá e ajustou. E aí é um trabalhinho de tentativa e erro, né? Então eu acho isso bem legal para ir vendo o aprendizado e ver o que faz sentido e o que não faz sentido, né?
Já aconteceu, às vezes gerar um prompt, que nada a ver, não gostei. E às vezes tu faz um prompt super complexo, ele vai lá e ele alucina, né? Acho que a gente vai falar sobre isso depois, né? Então, às vezes eu peço para gerar umas imagens de alguns personagens e ele faz algo nada a ver com o que eu pedi. Aí, você apresentou o que eu pedi? Realmente, não apresentei. Para apresentar o que você pediu, eu vou fazer os seguintes ajustes. E aí ele vai... uma troca, né? A gente vai trocando com a inteligência. Então, é isso aí. Então, passando agora a palavra para o Fabiano, né? Ele vai complementar, acho que mais ou menos nessa mesma linha, né? De como é que funciona a engenharia de prompt e como é que funciona também o tópico que o Israel levantou sobre quando a inteligência artificial ela não entende o que tu está pedindo, ela começa a alucinar. Como é que funciona? O que a gente faz nesse... Então, é sempre bom, né? Sempre interessante a gente se apropriar do conhecimento, né? Então, por exemplo, se eu faço uma pergunta para a IA, né? Eu tenho que ter uma ideia do contexto, né? E os prompts nos ajudam nesse sentido. Por exemplo, quando eu monto um prompt bem estruturado, uso um método, né? Por exemplo, eu falei no método do CoStar, né? Que tu vai utilizar contexto, objetivo, estilo, tom, né? Tentar acertar, isso tudo está dentro desse método, né? O público-alvo, né? E posso também formatar a resposta, mas formatar no sentido de texto mesmo, né? Não fazer com que ela me dê uma resposta, né? Obrigá-la a me dar uma resposta. Então, quanto mais estruturado for o teu prompt, melhor vai ser a tua resposta, né? Então, beleza, tenho a minha resposta, mas eu tenho que ter um conhecimento, né? Então, aí eu vou pesquisar, vou para fugiu, vou para o Google, vou para um livro, né? Vou para um professor, né? Eu também tenho que ter esse discernimento para entender do que ela está trazendo, né? Por quê? Porque senão ela pode alucinar. Até num treinamento que a gente fez. Opa, tá fugindo minha câmera aqui. Num treinamento que a gente fez, tinha uma matéria que falava sobre um determinado jogador que ia para um time que ele não foi, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque a notícia é muito rápida, né? Então, se a gente também tá pesquisando algumas notícias, algumas coisas, né? Tem que ter cuidado nesse sentido, porque senão ela vai, como disse o Cadu ali, né? Ela vai alucinar e pode te entregar coisas que não são corretas. Perfeito. Rafa, gostaria de contribuir também? Sim, eu acho que dentro do que eles falaram ali, né? Eu gosto bastante, Isa, e você que está em casa, aí, de usar a própria IA para me ajudar no prompt, né? E fiz isso algumas vezes, e uma das vezes que a IA me pediu, que eu pedi para ela me ajudar no prompt, ela me pediu para complementar o prompt. Só que o complemento que ela me pediu ali para aquilo ali me deu preguiça. Eu tô falando, não vou fazer isso aí, praticamente dar a resposta para a IA. Bem isso eu pensei, né? Aí eu fui lá, vou fazer uma pergunta muito mais simples para a IA. Aí fiz um negócio muito mais simples. O que aconteceu? Por óbvio, a resposta que ela me deu foi muito mais simples, porque eu tive preguiça de complementar um prompt. Por que eu tô falando isso? Tô abrindo o coração, eu tive preguiça mesmo, né? Para que você não faça isso, né? Porque se a ideia é que a IA possa nos auxiliar, e como disse ali o Fabiano, né? Eu quero que ela me traga a resposta mais assertiva e ela não alucine. Para ela não alucinar, eu tenho que ajudar ela a fazer a coisa correta, né? Eu não posso ter a preguiça de querer que ela me traga algo automático. E aí entra aquela questão do protagonismo, né? Do protagonismo. E assim, quando você traz para a IA os elementos que ela vai, você está estudando. Né? Você não tá, você está se tirando da mão dela para ela te entregar qualquer coisa, para ela entregar o que você quer realmente, né? E como disse ali o Fabiano, né? Fez uma pesquisa de um jogador, ela trouxe um time que o jogador nunca jogou, né? Por quê? Vai lá, como ela busca as informações naquilo que está, né, no mundo virtual, em algum momento, quem sabe, se cogitou que aquele jogador iria para o time tal e ela trouxe aquilo como uma verdade. Ou né? muitas vezes também ela sabe para qual time que tu torce e ela quer te agradar. Também. E daí ela cria uma informação que tu vai analisar, vai ler e vai ficar feliz com aquela informação. Só que é mentira. Porque esse é outro ponto, né? A IA, de alguma forma, ela faz as coisas para te agradar. Sim. Por que nós estamos falando isso? Eu queria trazer esse ponto. Porque isso, o uso da IA não tira a necessidade de você saber sobre aquele tema. Se você souber sobre aquele tema, se você buscar as informações, você não vai ser... A IA não vai te contar uma história, né? Te dizer que o jogador X jogou no teu time, né? Ou como já aconteceu comigo em algumas pesquisas jurídicas, que eu também tenho formação jurídica, e já pedi para a IA apresentar para mim jurisprudências, né? Julgados, resultados de julgamentos dos tribunais sobre determinado tema. Só que eu sabia que aquele tema não tinha muita repercussão e não tinha muito julgamento,
com a tese que eu queria. E ela me trouxe muita coisa que me agradava, bem como tu disse. Exato. E eu fiquei, não, mas eu já tinha feito essa pesquisa e eu nunca achei tudo isso. Claro, depois eu fui pesquisar e vi que aqueles números de jurisprudência que ela estava me dando era fictício, não era verdadeiro. Mas eu só sei por quê? Porque eu tinha conhecimento de que aquela matéria não era uma matéria pacificada, não tinha aquela quantidade de julgados com a tese que eu queria. Bom, mas isso pressupunha um conhecimento meu. De fato, de forma que você também, quando for utilizar para desenvolver a sua ideia, para fazer a sua pesquisa, quem tem que saber da sua pesquisa, da sua ideia, muito melhor do que a IA, é você, tá? É o aluno. Perfeito, eu acho que todos contribuíram muito bem, assim, com um detalhe que é extremamente importante para você que está assistindo entender, né, que quando a gente for utilizar a inteligência artificial, principalmente no desenvolvimento do projeto, que a gente saiba analisar os dados, ou os resultados, né, que a inteligência artificial está nos devolvendo. Né? Depois que a gente fez ali um prompt, a gente criou o prompt, a gente tem que analisar se o resultado realmente corresponde à realidade ou se ela acabou alucinando de alguma forma. Né? Então isso é muito importante. E agora eu faço uma última pergunta agora para os nossos convidados, né, para a gente já ir se direcionando para o encerramento aí do nosso videocast. Referente à utilização da inteligência artificial no projeto, né, que eles precisam desenvolver. A princípio, a gente solicita que eles façam uma pesquisa de campo e que usem a inteligência artificial com base nesses dados que eles vão levantar, para que a inteligência artificial consiga meio que compilar esses dados de uma forma organizada. Então, o aluno ele precisa ter, como a gente comentou já, o conhecimento analítico, a visão crítica, para entender, ler, né, aquela resposta da inteligência artificial e conseguir, assim, verificar se aquilo realmente faz sentido ou não, de acordo com a pesquisa que foi feita. E também na geração de imagens, porque a gente quer que esse aluno pegue o protótipo dele e crie uma imagem que represente esse protótipo. Como é que o aluno, na visão de vocês, começando pelo Israel, pode utilizar a inteligência artificial para ajudar nesse sentido no desenvolvimento do projeto? Perfeito. Então, acredito que ele possa pegar a sua ideia e, dentro dessas dicas que a gente deu, né, apresentar e trazer, criar um prompt para que o ChatGPT atue, por exemplo, como um analista, um consultor de inovação, atuando de forma crítica para a participação num projeto. Então, ele vai trazer o contexto. Por que ele está pedindo aquela informação, né? Estou participando da Mostra Virtual de Projetos do Senac EAD e vou submeter uma ideia para concorrer ao prêmio da mostra. Preciso que você analise minha proposta, né? Estou fazendo aqui com vocês, né? Na hora, né? Então, preciso que você analise a ideia que eu estou lançando e analise de forma crítica onde exista pontos de melhoria. Pode ser bem direto, porque aqui não o objetivo é só para ele fazer essa análise, né? Então, se eu for falar o tom de linguagem, é um tom para falar com o aluno, e também aqui não precisaria direcionar o público-alvo, mas leva a informação para o ChatGPT, para a inteligência da sua escolha, né? E peça para ele analisar o que você produziu. Ele vai analisar, e aí você pode pedir para ele ser mais crítico, pode dizer que tipo de agente, né, você quer que ele atue como, né? Então, eu quero que tu atue como um analista crítico de inovação. Ele vai procurar agir daquela forma. E aí, analisar o que foi produzido. E aí, receber a resposta do chat, da inteligência artificial, e aí analisar criticamente se aquilo faz sentido ou não, porque às vezes não vai fazer sentido, né? Às vezes vai, às vezes não. E aí vocês vão escolher, de repente, uma ou outra ideia, alguma sugestão que a inteligência artificial trouxe para vocês e podem adaptar na ferramenta. Então, após passarem também, né, na etapa 1, quando os projetos forem selecionados, vocês vão ter a consultoria com o mentor, professor do Senac, né? Então, o mentor vai trazer para vocês algumas sugestões, algumas análises das produções de vocês. Vocês podem pedir ajuda também para a inteligência, lançar lá como prompt, né, que vocês produziram determinada produção, né, fiz o canvas da ideia, exemplificando, né, o mentor não gostou dos seguintes pontos, pode me sugerir como ultrapassar essas objeções, exemplo.
e aí vocês vão aprendendo e vão tendo essa troca, né? Eu vejo dessa forma. A questão de imagem, também eu utilizo bastante esse recurso, eu repito, de pedir para o ChatGPT, eu utilizo o ChatGPT, né, me ajudar a gerar o prompt. Então, eu quero gerar uma imagem do protótipo do MVP, me ajude a criar um prompt voltado para a amostra virtual de projetos. Para mim funciona super bem, ele lança e faz um prompt super assertivo. Até mandei no nosso grupo lá do Whats, né, da kombucharia lá, ele fez no Cerrado, né, enfim. E aí é tentativa e erro. Pô, lancei um prompt, não ficou bem o que eu queria. Eu posso pedir, não gostei do resultado, como pode melhorar? Ele vai te trazer uma nova sugestão de prompt. E aí a gente vai tendo essa troca. Acho que dessa forma o aluno vai tendo esse aprendizado constante e vendo o que faz sentido, o que dá certo, o que não dá certo, para as particularidades dele. Perfeito. Agora é o Fabiano, então, pode ficar à vontade. Também, né, essa criação de prompts, né, para nos ajudar nessas duas etapas, né. A primeira delas, eu acho, não sei se eu vou dar spoiler aqui, né, é tratar a questão do nosso mapa de empatia, né, onde o aluno vai pegar o mapa de empatia e vai utilizar um prompt que até já está pronto, mas aí nesse sentido é aquilo que eu comentei com vocês, né, o prompt, a gente é o protagonista, a gente vai ter que pedir para ele ser melhorado, né. Eu vou ter que testar e ver se o resultado é aquele ideal para aquilo que eu preciso, né? Então, por exemplo, nesse prompt que eu montei, né, fazendo que ele analisasse o mapa de empatia do aluno, né, do que ele procurou e pesquisou, né, o produto, né, que ele pudesse criar uma tabela que mostrasse o negócio, né? Que falasse sobre isso, que mostrasse exatamente o que as pessoas estão pensando, né? Só que aí, o que eu já pensei nessa história, né? De criar uma cadeia de pensamento que mostre, né, exatamente como aquele produto pode ser trabalhado em cima dele, né? Visões em cima daquele produto. E a outra ideia é criar um SWOT, né? SWOT, que mostre as fraquezas daquele e os pontos fortes também daquele negócio que ele imaginou, né? Daquele produto final ou do negócio em si, né? Que ele pensou, né? Então o prompt tá voltado para isso, né? Mas ele vai poder iterar, vai poder melhorar sempre esse prompt. Perfeito. Eu acho que as contribuições do Israel e do Fabiano foram ótimas. A Rafa, eu gostaria de opinar também. Eu acho que é isso aí, tô fechado com eles, né? Fechado com eles aí. Eu acho que é o que o Fabiano disse, o que o Isra disse é o que a gente tem que fazer, né? É o que o aluno precisa colocar em prática quando for utilizar IA, tanto para geração da imagem quanto para analisar, fazer essa análise crítica, né? Mas ali eu só queria destacar o que o Isra disse da questão da ideia, né? Que isso é muito importante, né? A gente ter a mente aberta para a nossa ideia, para as sugestões que virão e também entender que muitas vezes, quem sabe, a sugestão que vai vir, ela não é aquilo que você quer. Sim. Então tem que saber entender esse limite, né? Para você daqui a pouco não jogar a sua ideia fora, porque aquilo que a IA trouxe para você é bem diferente, né? E também daqui a pouco não transformar a tua ideia em tudo aquilo que a IA te trouxe porque você, né, desacreditou. Então acho que tem que saber entender qual é aquilo que você quer com o seu projeto, quando utilizar a IA para ela te ajudar a validar essas questões, ter o teu limite não, aqui eu flexibilizo, isso aqui não, isso aqui eu acho que realmente o meu projeto ele pode avançar nesse sentido, né? Para te realmente, de novo, né, não entregar na mão da IA tudo aquilo que tu tens para fazer no teu projeto. Com certeza, eu acho que a inteligência artificial e o próprio mentor, né, que vai estar junto ali, né, do seu aluno, né, desenvolvendo projetos, os dois são duas fontes de pesquisa, né, e de opinião, uma consultoria que tu pode fazer. A inteligência artificial, ela vai te trazer informações muitas vezes de contribuição que tu precisa saber analisar para ver se faz sentido ou não, se ela não está alucinando, por exemplo. Exato. E na dúvida, tu tem o teu mentor. Teu mentor, ele vai conseguir te auxiliar não somente no desenvolvimento do projeto, das etapas, mas também no uso da inteligência artificial em algum sentido. Então, na dúvida, tu recorre ao teu mentor, tá? Certo, pessoal? Então, acho que o nosso videocast ele foi, assim, bem produtivo. A gente trouxe várias reflexões muito interessantes, né, para o pessoal aí que está desenvolvendo e que vai desenvolver o projeto aí na Mostra Virtual de Projetos da nossa Escola Senac AD.
A gente, então, acho que encerra por aqui. Uma última fala aí de fechamento, né? Começando pelo Israel, então. Pode ficar com a palavra agora para se despedir aí do pessoal e encerrar a participação. Perfeito. Então, obrigado aí pelo convite, pela participação. Meu último insight, assim, é para não ter medo, né? Não existe lá na inteligência artificial um botão, autodestruir. Tem, claro, a versão gratuita, vocês vão ter alguns créditos, podemos falar assim, né? Algum limite de utilização. Então, se vocês utilizarem muito, talvez vocês tenham bloqueio para aquele dia. Mas nada impede vocês ir lá e brincar, isso aqui ficou ruim, exclui aquela produção. E aí vai aprendendo, tentativa e erro, né? Então, não tenho medo. Tem a tutora lá do TTI, a Elis, que fala, né? Quando os alunos vão lá para o AVA, para eles navegarem no menu. Tem um menu lá com cronograma, atividades, fórum, fale com o tutor. E ela sempre diz, não existe um botão de autodestruir. Se tu clicar em cronograma, não vai autodestruir. Então, se tu botar uma mensagem lá pro ChatGPT, o resultado foi ruim, cara, isso não vai acontecer nada com vocês, né? Não tem nenhum prejuízo. Pelo contrário, vocês vão estar tendo essa interação. E acho que é algo que todo mundo tem que começar a, de novo, entre aspas, brincar lá, né? Levem tarefas do dia a dia, aí vocês vão ver o que a inteligência artificial está fazendo e está respondendo. E é isso, utilizem para MVP, utilizem para a profissão de vocês, para os estudos de vocês, que já é mais do que, eu já digo, o Gastão trouxe, né, que é o disquete, acho que já dá para trazer para o CD, né, ainda falta o DVD, Blu-ray, pendrive, micro SD, depois nuvem, tem bastante para evoluir ainda, né, mas o que eu já estou observando, já passou um pouquinho do disquete, já está chegando no CD. Então, é importante a gente estar dentro, né, dessas ferramentas, e treinando, e brincando, e aprendendo, e ser curioso, né. Acho que essa curiosidade é um diferencial aí. Então, obrigado e bom MVP para todos e contem conosco. Agora o Fabiano. Gostaria também de agradecer, né, o convite. Sempre bom falar de IA e daquilo que a gente gosta de trabalhar e estudar, né? O que eu gostaria de deixar de mensagem para os alunos, né, que vão participar do MVP, né, que eles sejam o protagonista, né? Sejam aquele cara que é o que vai estudar, que é o que vai pesquisar, né? E utilizem a IA também realmente como a ferramenta, né? Então deixem, como é que se diz, aflorar o conhecimento de vocês, né? Em cima dessa ferramenta que está revolucionando o mundo, né? Perfeito. Então agora, Rafa, uma fala final aí para encerrar o nosso videocast. Então tá bom. Bom, eu quero encerrar aqui a minha fala, né? Dando os parabéns para os alunos que toparam o desafio, né, de fazer parte da amostra. E se eu puder dar uma dica para você, a dica que eu dou é confie no processo. Né? Quando você olha para aquelas etapas que foram pensadas dentro da amostra, confie nisso. Né? Elas foram pensadas para que você faça esse percurso e lá no final você olhe para trás, veja o que você construiu e chegue lá naquele momento da entrega e você veja o resultado do seu trabalho, né? Confia no processo, confia no mentor e utilize as ferramentas que vão ser disponibilizadas para vocês, que eu tenho certeza que lá no final tudo vai ter valido a pena. Então esse é o recado que eu dou para vocês aí e contem com a gente. Isso aí, perfeito, uma baita mensagem, né, que o pessoal disse aí, né, cada um de vocês, né, e eu acho que o protagonismo é do aluno, tá? Então cabe a vocês, né, assistirem esse videocast, os outros videocasts também que a gente vai disponibilizar para vocês. Toda a informação que consta lá na sala virtual de aprendizagem da Mostra Virtual de Projetos, também tem material super interessante, então, de novo, o protagonismo é de vocês. E se vocês precisarem de auxílio, podem contar conosco, da comissão, e também com um mentor que vai estar orientando vocês, certo? Então a gente encerra aqui, né, o nosso videocast sobre inteligência artificial e como ela pode ser utilizada no desenvolvimento de projetos. Tá ok? Então, até uma próxima temática aí interessante sobre inovação e empreendedorismo. A gente vai estar aí lançando na sequência, talvez, novas temáticas, novos temas, novos assuntos. Então, fiquem de olho. Tá ok?